Olá, muito boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Iniciamos agora mais uma edição do Câmara Entrevista e a minha convidada de hoje é a vereadora Regina Costa dos Santos, mais conhecida como professora Regina, que tem se destacado aí fortemente pela sua atuação em defesa da educação, dos direitos sociais e também da classe trabalhadora. Boa noite, vereadora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Boa noite, Carol. Boa noite à comunidade que acompanha o programa. É uma satisfação estar aqui partilhando um pouco do nosso mandato, das nossas lutas diárias aqui na Câmara de Vereadores. Muito bem. Vereadora que já é conhecida, né? Está no seu segundo mandato. Nós vamos conhecer também um pouquinho mais e relembrar aqui um pouquinho também da sua história pessoal. Ela que é nascida em Erechim, né? No dia 15 de dezembro de 82. Filha de José Sebastião Guerreiro dos Santos, o Gauchinho, e também de Nadir Costa dos Santos. Regina que construiu aí a sua trajetória a partir de uma profunda ligação com a educação e com os movimentos sociais, que é aí as suas principais bandeiras, posso dizer assim, como vereadora, né, Regina? Com certeza. A gente vem de uma trajetória, é importante dizer, Carol, que eu não era da vida política partidária. Até 2020, quando decidi, por um desafio, sobretudo da categoria, dos professores, da minha luta em defesa à educação pública de qualidade, fui desafiada a concorrer. E aí escolhi um partido, a minha trajetória, embora está sendo muito intensa na política, ela é recente, considerando aí a história da política do nosso município. Eu me filiei em 2020 e de lá para cá tenho tido vários desafios. Fui eleita no primeiro mandato, que é algo histórico, uma mulher ser eleita num primeiro mandato. Já fiz uma votação bastante expressiva na primeira vez que concorri, onde tive aí o privilégio de poder representar os professores, a nossa comunidade, as mulheres na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Então é isso, é uma trajetória aí que reconhece uma luta de uma vida toda, sobretudo na defesa da educação e dos direitos sociais da nossa população. Então é uma honra poder estar na Câmara de Vereadores representando aí todo esse legado, de pessoas que estiveram ocupando esse espaço antes de mim, que pautaram aí, a importância de ter representação na Câmara de Vereadores. Perfeito, importante destacar isso que a vereadora acaba de falar, que a primeira vez que colocou o seu nome à disposição, para votação, já foi eleita, inclusive foi a mulher mais votada, da Câmara de Vereadores na sua primeira candidatura, com 1.904 votos, em 2020, então já conseguiu aí elencar, uma cadeira na Câmara de Vereadores entre os 21 números disponíveis. E já na sua primeira eleição, a senhora já teve várias ações, foram 26 projetos de lei, mais de 1.000 proposições, Vamos falar um pouquinho antes da gente falar do que está acontecendo nesse momento, tramitando na Câmara de Vereadores, tanto como projetos e iniciativas. Vamos relembrar um pouquinho, vereadora? Mas antes eu quero saber por que a senhora quis vir para a vida política. A senhora que já foi dirigente do CMP, o sindicato, por uma década pelo menos, 16 anos atuante aí nas salas de aula também. Então conta para nós por que quis vir para o outro lado, discutir sobre educação, sobre melhorias, mas agora é na política. Eu digo sempre que a política, ela acontece em vários espaços, Eu sempre fui uma liderança nos espaços onde ocupei desde a minha juventude. Então, foi um processo muito natural. No entanto, eu fui sendo convencida da necessidade de colocar meu nome à disposição e de poder representar a educação na Câmara de Vereadores, como falei anteriormente, sobretudo pelos professores, por uma necessidade. Muitas vezes eu estive na Câmara de Vereadores do outro lado, ocupando as cadeiras do plenário, acompanhando as votações que aconteciam no Legislativo, e a dificuldade que se tinha de ter voz nos parlamentares que nas outras legislaturas estavam, que por mais que falassem sobre educação, não era com a propriedade, com o comprometimento que a gente gostaria enquanto luta de quem defende a educação. Então, o desafio feito pela categoria era para que a educação pudesse ter voz na Câmara de Vereadores. E desde então a gente cumpre com esse papel. Essa primeira votação expressiva demonstra a necessidade que a categoria tinha, que a educação tinha,
de ter representação no Legislativo Municipal. Eu digo que eu sou a vereadora da educação, eu sou a voz da educação no Legislativo, independente de administração municipal, porque a minha missão de vida é a defesa da educação pública de qualidade, da valorização dos profissionais da educação, dos servidores públicos, da garantia dos direitos essenciais da nossa população. Então não é à toa que no primeiro mandato, e que hoje se dá segmento, os pilares que sustentam o nosso mandato, ele tem como base a coletividade. A gente dizia que o primeiro desafio do mandato foi instituir um mandato que fosse coletivo e participativo, onde a gente teve um conselho do mandato que ajudava nas deliberações da vereadora, ou seja, um perfil totalmente diferente de eleição, porque é importante partilhar isso para a comunidade. É muito difícil as mulheres chegarem no Legislativo, tanto que nós temos 21 cadeiras, somente 4 mulheres. Uma professora, ou seja, não tem dinheiro, né, para investir em campanha. Salário de professor, todo mundo sabe o quão baixo ele é e o quanto é difícil, né? Você até custear suas próprias despesas. Então, tu imagina tu investir numa campanha. Não tive ajuda de nenhum político, eu não tenho um sobrenome de política, né? Eu não tenho uma história na política partidária. Foi na raça mesmo. Foi na raça e, sobretudo, na organização coletiva. Porque sem este coletivo eu não teria conseguido chegar na Câmara de Vereadores e cumprir hoje com esta missão social, que é de fazer a defesa da educação. Eu sempre digo, a educação, ela é um discurso muito bonito no período da eleição, né? E até mesmo, às vezes, nas tribunas, né, a defesa, mas não se efetiva no voto e também nas ações diárias. Então, tu ter um parlamentar 100% comprometido com aquela pauta é muito difícil. Então, o meu desafio hoje é remar todos os dias contra a maré. Em um país onde a educação, infelizmente, não é valorizada, não é respeitada, tu ser uma parlamentar, tendo como um pilar muito sólido a defesa, né, que a cidade se desenvolve também através da educação, é muito difícil, mas nesse momento extremamente necessário. É só a gente ver o cenário que está posto. Perfeito. E, vereadora, acredito que também é nessa sua relação, né, com o coletivo, né, com o diálogo com a comunidade, com a classe representativa, né, da educação, que a senhora tenha conseguido aí também a reeleição agora em 2024 com 2.768 votos, ampliando ainda mais a representatividade e reafirmando o compromisso, né, com a população, com a educação, com as seus principais discursos, né, e bandeiras. O que a senhora acredita ter contribuído para conquistar, então, novamente a reeleição, né? Porque não é fácil se reeleger, a gente sabe, né? Às vezes o primeiro nome já é difícil você conseguir uma cadeira aqui no Legislativo, mas a reeleição também ela é bem desafiadora, né, vereadora? Sempre me falaram que se reeleger é mais difícil. Eu confesso que nós não enfrentamos essa dificuldade, eu te digo com muita tranquilidade, trabalho. Assim, hoje o reconhecimento que a gente tem da comunidade neste segundo mandato, onde a gente foi reconduzido, é com base em muito trabalho. Carol, a gente trabalha manhã, tarde, noite, sábados, domingos e feriados. O número do meu celular está à disposição da comunidade. Eu moro lá no bairro, na vila, as pessoas batem na minha porta, batem palma na frente da casa e a gente atende. Porque o nosso entendimento é que o vereador, diferente de outros parlamentos, ele é esse elo da comunidade com o legislativo e ele deve cumprir com esta missão. Eu encaro com muita seriedade, tanto que eu não desenvolvo minhas atividades hoje como professora, até porque eu tenho um concurso de 30 horas, não tem como, né, conciliar a carga horária, então a minha dedicação ela é exclusiva integral à Câmara de Vereadores, onde o nosso trabalho ele é muito sério. A gente tem vários mecanismos, né, de contato com a população. A gente tem um gabinete online, a gente tem um gabinete no bairro, a gente tem um atendimento presencial no gabinete com uma equipe extremamente técnica, qualificada, né, para acolher a comunidade. Todos que pedem a presença da vereadora, a gente está lá presente. Então, o nosso compromisso com a comunidade ultrapassa toda e qualquer questão política, por exemplo, partidária. E a nossa posição dentro da Câmara de Vereadores também se reflete isso. É um mandato ativo. Em todas as sessões eu utilizo a tribuna,
fazendo a defesa das pautas da comunidade. Em toda reunião de comissão interna, eu estou lá defendendo a população de Passo Fundo, os interesses da população de Passo Fundo. Então, a minha atuação também dentro do parlamento demonstra isso, tanto que hoje, liderança de oposição, procuradoria, estou à frente da Procuradoria da Mulher. No primeiro mandato, eu ocupei também, né, esses espaços importantes, trazendo discussões fundamentais para a população, como, por exemplo, a questão de todos os problemas voltados à questão da água, da Corsã, da qualidade, né, desse serviço. Nós pautamos durante o mandato anterior e neste mandato também. Sim, a missão é a defesa da educação, mas em nenhum momento a gente se eximiu de assumir uma posição em temas importantes para a cidade de Passo Fundo. Porque é isso, eu entendo que a gente precisa, enquanto parlamentares, não só aqui representar a educação, mas representar a população como um todo. A partir do momento que o vereador ele foi eleito, ele tem por uma obrigação constitucional estar representando a população. E a gente tenta, de todas as formas, fazer com que isso aconteça de diferentes ações aí que o mandato vem fazendo. Perfeito, vereadora, como a senhora bem colocou, né? Liderança da oposição no outro mandato, nesse segue sendo também liderança que a gente sabe que é um papel de protagonismo, né, para representar um outro lado, uma outra visão, uma outra opinião, né, da política, do cenário político referente ao governo, né, a base do governo. Sabemos que também é desafiador. A senhora sendo mulher também é um desafio, né, às vezes. Senhora, quais são os principais desafios que a senhora sente no legislativo, né, em relação a essas questões, liderança da oposição, por ser mulher, ou por, né, daqui a pouco ter menos tempo de política comparado talvez a outras pessoas, assim, a senhora sente desafios nesse sentido, vereadora? Eu te confesso, Carol, que o maior desafio é essa ruptura com o sistema político da forma como ele é hoje, né? Embora nós tenhamos muitas lideranças até jovens, né? Mas a velha política, ela é uma prática em todos os parlamentos. E aqui no município de Passo Fundo isso não é diferente. Então, você ser uma parlamentar que defende os direitos da população, você encontra muitas barreiras internas. E você sendo mulher, essa dificuldade aumenta. Embora eu sempre tive uma posição muito firme e sou muito respeitada pelos demais parlamentares. Acho que o diálogo também, o respeito, né? Independente da situação, é o diálogo e o respeito. A senhora sempre realmente teve Exatamente, assim, tanto que eu ocupo espaços importantes, espaços influentes dentro da Câmara de Vereadores, consigo dialogar com todos os colegas vereadores e mesmo tendo dificuldades, hoje, por exemplo, nós somos minoria, né? A base do governo tem a maioria ampla, né? 15 ou até mais vereadores, né? Aonde a gente está aí fazendo um trabalho diário que é muito desgastante, porque é isso, é o tempo todo tu pautando os problemas que a cidade tem. Eu gostaria de estar comemorando, né, as vitórias que a gente tem enquanto município, mas nós somos poucos de oposição num espaço onde é necessário a gente ocupar para dizer o que deve ser mudado, melhorado, qualificado, o que não está certo, né? A gente recebe muitas denúncias no gabinete. Todas as denúncias que chegam no gabinete, todo o cidadão que encaminhar algo será dado andamento. Pode ser que a resposta não seja aquela, né, que as pessoas que buscam o atendimento, elas esperam, mas tudo é encaminhado e é sempre dado um retorno para a comunidade. Então, os desafios é muito mais assim de desgaste mesmo, né? Porque tu deposita muita energia, né, num sistema que infelizmente é esse que está dado, né? Todo mundo diz, político não trabalha, me apresenta então, porque eu trabalho muito. Pode até ser que outros não trabalhem, né? Ou não trabalhem tanto. Mas o nosso mandato tem uma demanda gigantesca, assim, diária, que muitas vezes a gente tem até dificuldade de dar conta, considerando os problemas que a cidade tem. A cidade de Passo Fundo é uma cidade grande, são 21 vereadores, né? Então, os desafios são enormes. Perfeito. Acho que muito do trabalho acontece também nos bastidores, né, vereadora? Como a senhora falou, às vezes está em casa, vai lá alguém bater na sua porta, o telefone, nas redes sociais, né? Então, não é só o período que está aqui, mas a política, acredito que seja integral, né? A gente não consegue ficar só, vocês, né, como vereadoras e representantes, não conseguem bater ponto e depois separar a Regina
pessoal da Regina vereadora, né? Não tem como. Não tem como, não tem como. Hoje, em todos os espaços que você vai, você Tá representando, né? Tu tá representando. Então, tu tem que ter, inclusive, uma conduta adequada a isso, porque tu é uma parlamentar, tu é uma representante da população em todos os espaços. Então, a demanda, ela acontece. Se tu tá ali, né, na missa, e tem alguém que chega, te apresenta uma demanda, tu já faz um encaminhamento para o gabinete e na segunda-feira despacha. Agora não, estou na missa. Não é, tô na missa, tô no supermercado, não. Todos os lugares, tu é um parlamentar e tu tem que responder por essa atribuição. Perfeito. Vereadora, estávamos falando também da Procuradoria Especial da Mulher, que a senhora está representando também, né? E é uma grande conquista também, né, para a nossa política local, enfim. E tendo tantas questões aí voltadas para a mulher, né? Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores, sobre o trabalho realizado pela Procuradoria e a importância, né, desse espaço específico para tratar sobre esses assuntos, então, que é pautado aí pela Procuradoria Especial da Mulher. Perfeito. A Procuradoria, ela é um espaço novo, né, na Câmara de Vereadores. Assumi o desafio nesta legislatura, num acordo feito com as 4 vereadoras, onde cada ano uma ficará à frente da Procuradoria, com um desafio muito de instituir mesmo, né? A Procuradoria ela foi aprovada, mas ela não tinha nem sequer um contato telefônico, né, como referência. Então, primeiro semestre foi de organização, né, dar uma estrutura. Nós estamos fazendo reuniões mensais, né, com a rede de proteção, com uma série de ações voltadas à garantia do direito das mulheres, onde a gente está aí com o desafio do combate à violência contra a mulher, essa questão do acesso das mulheres às políticas públicas, muitas leis que foram aprovadas, sancionadas, que não saíram do papel. Estamos aí com o primeiro desafio da Procuradoria da Mulher, que é a implementação da lei do Banco do Emprego para mulheres vítimas de violência doméstica, que está saindo agora do papel, justamente pela ação da Procuradoria da Mulher, onde estipulamos um protocolo junto com a rede, o Cine estará, né, responsável pelo acolhimento dessas mulheres. Então a gente vem dando passos importantes. Estamos agora inclusive no Agosto Lilás, né, que é um mês de referência no combate à violência contra a mulher, onde fizemos uma ação em conjunto com a rede, instituindo o dia de combate à violência contra a mulher, onde a gente foi para a rua conversar, entregar material, que é um processo e uma atividade importante, né, este contato direto com a comunidade, este diálogo, levando orientação, os disque denúncias. A Procuradoria da Mulher tem sido muito ativa, né? E a gente tem tentado criar uma rotina de trabalho, que era algo que não tinha, porque é algo novo, uma rotina de trabalho, um cronograma de trabalho com planejamento claro, com ações. No final do ano vamos ter atividades específicas de apresentação de relatórios. A gente quer mostrar quais são os resultados que a Procuradoria da Mulher foi tendo aí no decorrer desse ano. Então tem sido um baita desafio, mas eu não encaro esse desafio sozinha. Tem ao meu lado a vereadora Ada, que é a vereadora adjunta, e toda a rede de proteção que tem nos ajudado muito aí nesse processo de construção. A importância de iniciativas como essa, que, como a senhora falou, acaba alinhando, integrando, né, o respaldo para que outras leis que já eram aprovadas possam, de fato, ser praticadas, né, executadas aí no dia a dia da nossa população. E importante essa lei que a senhora cita, né, a 5.672 de 2022, ainda do outro mandato, que é a lei do Banco de Emprego. Como que funciona essa lei, vereadora, né? Qual foi o propósito dela aí? Essa é uma lei que a gente comemora muito ela, porque é uma iniciativa inovadora, quando a gente olha no cenário assim, nacional, voltada à questão do combate à violência contra a mulher. Para a mulher poder sair daquele ambiente de violência, ela precisa ter a segurança econômica, ela precisa ser independente financeiramente, então precisa de trabalho. Todas essas mulheres que buscam uma rede de proteção, elas vão receber, né, porque está em fase de implementação, né, do protocolo, vão receber a orientação, uma carta de recomendação, onde vão estar indo até o Cine, se apresentando e sendo colocadas como prioridade para o encaminhamento do trabalho. É importante dizer assim, que a gente quer as nossas mulheres cada vez mais independentes, empoderadas, com autonomia para poder dar conta das suas próprias vidas, porque isso é fundamental para o combate à violência contra a mulher. Eu sempre digo, combate à violência contra a mulher, ou ainda a violência contra a mulher, não existe classe social, né?
Não significa que só as mulheres em situação de vulnerabilidade vivem isso. A gente sabe que aí na classe média, classe alta, tem muita violência contra a mulher. Então é a denúncia, a independência financeira, é a independência psicológica, né? Essas crianças, os filhos estarem bem atendidos, ter a garantia lá, né, da escola para que essa mãe possa trabalhar com tranquilidade. É uma série de ações, não é uma lei que vai conseguir dar conta desse desafio, mas é um início importante, e nós queremos que a Procuradoria faça essa triagem de todas as políticas públicas que nós temos instituídas no município que não saíram do papel ainda, né, que não foram implementadas. Que tenha essa triagem, que a gente possa ver essas mulheres avançando na garantia desse direito. Um deles é a questão do acesso, né, à educação infantil, à etapa creche. Se a criança, se a mãe não tem onde deixar seu filho, dificilmente ela vai conseguir trabalhar com tranquilidade. Então esse é um dos grandes desafios que é tá aí no nosso cronograma de trabalho para a gente conseguir pautar aqui no município. Perfeito. Além da educação para as crianças, é importante que as mães consigam proporcionar isso, né? E isso que a senhora cita é uma realidade muito forte, né, no município, que às vezes as mães não conseguem trabalhar porque não conseguem vagas para as crianças. E aí, com quem que vai deixar o seu filho? Né? Isso é uma realidade que a gente acompanha bastante também. Vereadora, a gente está quase aí chegando ao fim do nosso programa, nosso Câmara Entrevista. São muitas pautas, né, que a gente acompanha, que a gente sabe que o seu gabinete atua fortemente, e uma delas, falando inclusive antes, né, sobre as demandas da população, esse ano a gente teve uma grave, um grande desafio com a questão da água aqui no município, né, que esteve em falta, que esteve também com algumas danificações, né, o acesso de uma água limpa para a população acabar tomando. E aí teve também a criação da Frente Parlamentar pela Melhoria da Qualidade da Água e Saneamento Básico, né, que é uma das suas atuações bem importantes à frente, também cobrando, né, esse serviço de qualidade que o povo tem direito, né, vereadora? Então conta para nós um pouco mais sobre a situação atual do saneamento e também o importante trabalho da iniciativa, né? Eu lutei muito enquanto mandato para que a Corsã não fosse privatizada. Naquela ocasião a gente falou que a água iria piorar, as faturas iam aumentar, o serviço seria precarizado. E o cenário está posto, né? Infelizmente, eu tinha razão, né? As pessoas que lutaram contra a privatização tinham razão, e isso, só a gente olhar esse primeiro ano de privatização, todos os efeitos que tiveram. Mas está aí, o que não pode é a população pagar pela privatização da água, né? Ser penalizada por isso. Então, a instituição da Frente Parlamentar em prol da qualidade da água e do saneamento básico, ela veio ao encontro de tentar trazer este debate para a Câmara de Vereadores e ter ações que possibilitem trazer aí soluções para problemas que estão postos. Tu falaste a questão da qualidade da água, a baixa qualidade da água, a falta de água, que tivemos um colapso, né, no sistema nunca visto na história, né, de abastecimento de água no município de Passo Fundo. A população ficou vários dias sem abastecimento de água. A gente nem conhecia caminhão-pipa, né? Acabamos conhecendo por conta do colapso que tivemos. Faturas com valores abusivos. N problemas, desde o atendimento, a questão da qualidade do serviço, agora a questão da taxação de esgoto, onde vai aumentar as faturas cerca de 70%. Então é uma série de problemas. A Frente Parlamentar vem conseguindo dar resposta para isso. Agora, na última reunião que tivemos, foi elencado 11 medidas onde a frente traz ações pontuais para a Prefeitura, para a EGEA, né, que é hoje a empresa que administra a Corsã, e também para a EGEA, para a Corsã e para a Gerges, que é a agência que deveria fazer a regulação e fiscalização, que não faz, que é totalmente ausente no município de Passo Fundo. Mas esse é um tema para um programa só para a gente discutir a questão da água, porque de fato essa frente vem trabalhando muito, e eu estou tendo o privilégio de estar à frente, ser presidente da Frente Parlamentar, com uma série de ações aí, e que tem contribuído para resolver esses problemas aí pontuais do abastecimento de água e saneamento básico. Perfeito, esse acredito que seja um dos principais papéis do vereador, né, que é fiscalizar o que está acontecendo, tanto por parte do executivo, mas principalmente na comunidade, na cidade. E a água a gente não tem como ficar sem, realmente foi um grande colapso, mas que felizmente está sendo de perto acompanhado, né, pelas autoridades competentes.
Vereadora, teríamos vários outros assuntos aqui, projeto de resolução 825 de sua autoria, que cria a Comissão Especial de Valorização dos Professores da Educação, né, o PL 5.989, que trata da prioridade de atendimento para mães, pais e cuidadores atípicos, que também temos um número bem expressivo na cidade. Mas como estamos chegando ao fim, eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem, né, e fica aí o convite para uma próxima edição, uma próxima oportunidade para falarmos mais sobre outros trabalhos do seu gabinete, mas gostaria de pedir para a senhora deixar por hora uma mensagem para a população, para os seus eleitores, né, para aqueles que a senhora sente que está representando, mesmo que não votaram, mas que se sentem representados aí pela senhora. Primeiro em agradecimento, né? Acho que é um privilégio poder estar na Câmara de Vereadores representando a população de Passo Fundo, a cidade essa que a gente tem tanto carinho e tanto respeito à nossa comunidade. Segundo, queria colocar o nosso mandato à disposição, né? Nós temos aí pilares importantes na defesa da educação, das mulheres, das crianças, das pessoas com deficiência, que a gente trata com muito carinho. Mas o gabinete está de portas abertas para toda pessoa que tiver algum direito que esteja sendo lesado. Venha, procurem o nosso mandato, a gente está à disposição. Não consegue vir até o mandato? Convida a vereadora que a gente vai até a comunidade, nos liga, a gente está à disposição e a serviço da comunidade. Como tu bem disseste, o papel do vereador, da vereadora é legislar para a população, para a comunidade de Passo Fundo, para a cidade de Passo Fundo e fiscalizar as ações do Executivo Municipal. Tudo que estiver ao meu alcance, dentro das minhas atribuições, a gente vai seguir fazendo, trabalhando, sempre com muito respeito a cada cidadão, cidadã que mora aqui na cidade de Passo Fundo e que acredita no nosso trabalho e na importância de ter uma mulher, uma professora aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Perfeito. E quem quiser falar com a vereadora Regina, pode procurar nas suas redes sociais. Como que está seu... Isso, a gente está identificado nas redes sociais como @professoraregina12. Pode nos buscar ali que a gente responderá com certeza. Perfeito. Esse então foi mais uma edição do Câmara Entrevista. Hoje minha convidada foi a professora Regina Costa dos Santos, que falou um pouquinho sobre o seu trabalho, mas como a gente fala, às vezes não cabe todas as pautas, né, nesse período, mas então a vereadora fica à disposição para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho ou até mesmo levar algumas demandas, como ela mesma disse, né, e está à disposição da população. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui, até aqui nessa edição do Câmara Entrevista. Ficamos aqui e até a nossa próxima edição. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço. Forte abraço a todas e todos. Uma ótima noite.